irmãos, minhas irmãs, é sempre um prazer imenso interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estou aqui mais uma vez para fazer mais uma nova transmissão, dando continuidade ao que estávamos falando acerca da etimologia da palavra igreja. Como já tinha dito para vocês, a palavra igreja ela vem do grego ecclesia, e quer dizer chamados para fora, certo? Ela é uma junção de duas palavras gregas, ek e ecclesia, Então, chamados, que quer dizer chamados para fora, ou seja, aqueles que foram chamados para fora do sistema mundano para servirem a Deus, certo? Então, igreja quer dizer isso. Igreja não tem nada a ver com instituição, como nós conhecemos hoje. Nós temos que ser sinceros, eu estou procurando ser o mais científico possível, ou seja, procurando ser fiel aos textos das Escrituras, para mostrar para vocês realmente o verdadeiro sentido que extraindo das próprias Escrituras, o sentido que as Escrituras dão a respeito do significado da igreja, do que realmente representa, o que significa realmente igreja. Então, vamos aqui fazer uma análise bíblica na partir dos textos bíblicos. Como vocês veem, eu não estou inventando nada, porque eu estou mostrando fontes. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Colossenses capítulo 4, versículo 15. Colossenses 4, versículo 15, São Paulo diz: saudem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Então, é óbvio, evidentemente, que essa igreja que se reunia na casa de Ninfa não se tratava da instituição católica romana como conhecemos hoje, mas se tratava do grupo daqueles que acreditavam em Jesus, certo? Ou seja, a comunidade ali dos cristãos, os irmãos que se reuniam ali na casa de Ninfa. Então, ou seja, quem era a igreja? A igreja eram os cristãos. Então, quem é a igreja? A igreja somos nós, aqueles que acreditam em Jesus Cristo como Salvador, e procuram viver e seguir os seus ensinamentos. Então, vamos lá. Vamos para outra passagem bíblica. Filemão, capítulo 1, versículo 2. A irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Então, isso mostra de maneira clara, que a igreja aqui se trata justamente de pessoas que se reuniam na casa da irmã Áfia e Arquipo, certo? O Arquipo. Então, veja, 1 Coríntios 16, 19 diz: as igrejas da província da Ásia enviam-lhe saudações. Áquila e Priscila e Saulo, afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Então, não é de pensar que tinha uma instituição lá na mesa, em cima da mesa da casa de Priscila e Áquila, ou a essa instituição católica romana estaria lá dentro da casa de Priscila e Áquila. Então, é óbvio, evidentemente, que se tratava da reunião dos irmãos. Quando os irmãos se reuniam ali para cultuar a Deus, ali estava uma igreja, como o próprio Senhor Jesus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles, certo? Então, veja aqui, Romanos capítulo 16, do versículo 3 ao 5. Saudem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim, sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios saudem também a igreja que se reúne na casa deles. Então, a igreja que se reúne, então não era a instituição, era a igreja, eram as pessoas que se reuniam lá. O texto é muito claro. Então, não estou criando aqui, ou inventando, estou aqui mostrando os textos, expondo os textos das Escrituras para que vocês possam ler e que vocês possam compreender. Então, veja, quando nós falamos de igreja com letra maiúscula, diz respeito aos fiéis do mundo inteiro, ou seja, que acreditam em Jesus, os fiéis do mundo inteiro. Então, é igreja. Quando falamos de igrejas, são comunidades particulares, certo? São as respectivas comunidades. Então, essas são chamadas de igrejas, certo? Então, para que vocês possam entender, Então, igrejas são os fiéis do mundo inteiro. Igrejas são as diversas comunidades distintas. Então, como vocês podem ver aqui. Efésios capítulo 1, do 22 ao 23. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, veja, a igreja, ou seja, que são os crentes fiéis, são membros de Cristo, que é o cabeça. Então, cabeça e corpo formam uma unidade. Então, igreja é justamente isso. É Cristo e os fiéis, que formam Cristo, cabeça da igreja, que é seu corpo. Então, o corpo de Cristo aí não é a instituição, mas sim os fiéis, certo? Que estão intimamente unidos a Cristo.
Então veja, sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então a igreja e Cristo formam aqui uma unidade, como podemos ver aqui em Efésios. Então Cristo é o cabeça e nós somos os membros do seu corpo. Então nós, todos os cristãos juntos, formamos o corpo de Cristo, que estamos unidos ao cabeça. Então veja, Efésios 5:23, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador, certo? Então Cristo é o Salvador da igreja, ou seja, Cristo é o Salvador dos crentes, ou seja, dos cristãos que acreditam nele, né? Que tem a fé nele. Então veja aqui, vamos aqui para Colossenses 1:24, né? Pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dela. Então veja, a igreja que é o corpo de Cristo. Então quem é a igreja que é o corpo de Cristo? Justamente o conjunto dos fiéis, ou seja, os fiéis do mundo inteiro, né? Ou seja, é a igreja de Cristo. Então veja aqui. Então vamos aqui analisar também 1 Coríntios 12:27, que diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, quem é o corpo de Cristo, que São Paulo diz aqui de maneira clara? Então, somos nós os cristãos, somos corpo de Cristo e não uma instituição. Então, a passagem aqui é muito clara, né? Então, vamos para Atos 7:48, que diz: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Muitos citam essa passagem, né? Então, o que quer dizer isso? Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso aqui é um ataque completamente à instituição, né? Então, ou seja, mostrando de maneira clara, né, que o verdadeiro templo de Deus somos nós, certo? Então, Deus não habita em templos, em santuários feitos por mãos de homens. Então, o texto é muito claro quando diz isso, porque os verdadeiros santuários de Deus somos nós, nos quais Deus habita pelo Espírito Santo, certo? Então, vamos aqui para 1 Coríntios 6:19, que diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Então veja, quem é o verdadeiro santuário do Espírito Santo? Quem é o verdadeiro templo de Deus? Somos nós, né? Nos quais Deus habita pelo seu Espírito. Então veja aqui, 1 Coríntios 3:16, certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus vive em vocês. Então a Bíblia, em várias passagens, mostra de maneira clara que nós somos o templo do Espírito Santo e não a instituição, né? Então, como a gente vê aqui, aí diz aqui também, Efésios 2:22, nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, quem está sendo edificado? Paredes, prédios que estão sendo edificados? Não, nós é que estamos sendo edificados, né? Então veja aqui o que é que o texto diz aqui de maneira clara. Então, para que vocês possam entender aqui que igreja, quando se fala de igreja aqui na Bíblia, se fala de pessoas, de ajuntamento, de reunião de pessoas, está sempre ligado a isso, e não a instituição como nós conhecemos hoje como Igreja Católica Romana. Então, nós estamos querendo ser claros aqui, né? Não estou puxando sardinha nem para o lado A, nem para o lado B. Estou aqui esclarecendo realmente o que o texto da Escritura diz, certo? Então, que fique aí a critério de vocês, que vocês possam analisar e tirar a dúvida de vocês. Então, Deus abençoe a todos vocês. Nos vídeos posteriores que virão, nós iremos falar ainda, complementar a respeito desse assunto. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.